Fala pessoal, seja bem-vindo a esse episódio do Redcast, que é o podcast da Red Agro Consultoria. E nesse episódio, presta bem atenção, nós vamos falar de algo aí que movimenta o agro e além de movimentar o agro também, movimenta mais de 55%, pelo menos uma vez ao mês, da família brasileira. O que é isso? Nós vamos falar sobre churrasco, tá, galera? E para compartilhar a experiência, o conhecimento aí, essa bagagem, hoje aqui conosco, o Lamoniel, do Açougue 154, Casarão. O cara é incrível, tem uma experiência, uma jornada muito bacana. Lamoniel, seja bem-vindo ao Redcast, sinta-se em casa e vamos falar do que é bom, churrasco. Simbora. Rafael, obrigado pelo convite, obrigado aí a todo o time da Red Agro para estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha paixão, né? Legal. Afinal, a gente costuma dizer lá na empresa que a gente vive e respira churrasco, né? Desde quando acorda até o fim do dia, são 4 churrasqueiras acesas todos os dias para entregar o melhor da carne, um pouco aí do que a gente rala bastante para produzir aí no agro, né? Produzir uma carne de qualidade e estamos aí hoje para falar um pouco disso. Legal. Você tem uma curiosidade, você sabe por dia quantos quilos de carne você assa por dia aproximadamente? Cara, a gente pode dividir, porque por dia é um pouco sazonal, né? Aham. Segunda-feira eu tenho 2 operações fechadas, então isso é um pouco complicado, mas só para uma curiosidade, baby beef, né, que seria aí o miolo de alcatra, a gente assa em torno entre mais ou menos 2,2 toneladas, 2,5 toneladas por mês somente de miolo de alcatra. Rapaz. Isso equivale a mais ou menos umas 450 novilhas, né? Todos animais meio sangue, angus. Aham. Então assim, só pra gente entender, algo em torno de 500 novilhas angus por mês, a gente tira essas alcatras delas aí pra servir o baby beef nas nossas parrilhas. É muita coisa, né? O pessoal às vezes não tem noção. Mas é bastante. Mas vamos lá, Lamoniel, antes de falar sobre o assunto, fala um pouco da sua história, da sua jornada aí para os nossos ouvintes conhecer um pouco. Tá, eu sou administrador, tenho formação MBA em gestão empresarial pela FGV, e num belo dia eu fiz como a gente fala, um turnaround na carreira, onde meu sogro tinha um restaurante, você conhece bem, Eduardo Magalhães, um abraço aí pro Eduardão, o Eduardão amigo teu, e o Eduardo chegou e falou, cara, eu trabalhava numa empresa de consultoria de recursos humanos, eu era gerente comercial, e chegou e falou assim, cara, tua rotina é do dia, Marcela, tua propensa esposa e é da noite, se vocês for juntar, vocês têm que um adaptar o outro, né? E naquele dia eu montei, depois daquela conversa, a gente montou uma operação que chamava Duca 7 no Alphaville, condomínio Alphaville Legal. 1 aqui. E na primeira semana eu me deparei com um grande desafio, né? Que era o quê? Faltaram alguns profissionais da cozinha, Aham. e naquele dia eu falei, cara do céu, como que eu venho tocar um restaurante sem entender a fundo dele? E naquele momento ali eu me matriculei no curso de cozinheiro do Senac. E Aham. dentro do curso de cozinheiro do Senac, eu percebi uma grande oportunidade na carne, na valorização da experiência do churrasco. E me apaixonei por aquilo ali. Falei, cara, é disso aqui que eu quero viver. Legal. E ali nasceu a brasa que até hoje está aí dentro Aham. do mundo do churrasco aí comigo. Isso já tem quantos anos, ô Lamoniel? A gente já pode falar que já tem 10 anos. Comecei a fazer churrasco em 2015. Profissionalmente, né? Já vendendo, né? Churrasco a gente sempre, desde de pequeno, a gente faz. Mas aí, digamos, profissionalmente, de fazer churrasquinho, 20 pessoas, 15 pessoas, eu já comecei ali em 2015. E qual já foi o maior churrasco que você já fez, assim, para quantas pessoas você tem esse... Já fiz até para 1.200, Aham. acaba que a gente faz. Só que aí acaba que o trabalho não é o churrasco, é mais Aham. a gestão do negócio. Legal. Né? De você ter as carnes prontas, tudo com, se forem carnes de longas cocções, fogo de chão, defumado, Aham. com a fibra rompida, carne Aham. macia, carnes de grelha, servir ao ponto e manter uma qualidade ali, né? Desde compra de carne. Eu digo que a gestão é mais trabalhosa do que assar, Aham. porque ali você tem que montar um time de alta performance para dar conta de entregar, né? Ah, legal, bacana. Agora, a gente começando um pouco a falar sobre o tema, né? Você falou, pô, é planejamento, né? Com Carne de certeza. qualidade, né? E geralmente começa-se pelo corte, pelo tipo, por exemplo, eu vou fazer um churrasco em casa numa grelha, eu quero fazer no espeto, fazer fogo de chão. Como que começa essas combinações perfeitas para que possa ter essa qualidade de churrasco? Então, assim, eu gosto sempre de falar que antes do bom churrasco, você precisa de uma boa matéria-prima, você precisa de uma carne Correto. boa.
Né? Porque você pode falar para mim, não, Lamoniel, você com a carne ruim, você consegue fazer ela ficar macia. Às vezes, né? Por exemplo, se você pegar uma costela muito magra, para você fazer ela romper fibra, ela sem gordura nenhuma, para fazer na churrasqueira, você vai ter muita dificuldade. Então você vai ter que fazer essa costela, às vezes, numa pressão, você vai ter que voltar para outras técnicas de cocção. Então, pro churrasco, sim, a gente precisa de uma carne boa. Né? Lamoniel, é uma carne, às vezes, do animal mais velho, mas ela tem gordura, com longa cocção, você rompe fibra e você consegue entregar. Legal. Né? Então, acho que é muito importante, antes até de falar de churrasco, eu gosto sempre de falar de qualidade de carne. Correto. E isso depende do homem lá do campo, com certeza. E aqui nós estamos no Mato Grosso, é um privilégio, né? Estar no Mato Grosso, porque a maior parte da carne produzida no Brasil vem do Brasil, né? E exportação também, né? Hoje o Mato Grosso é o maior produtor de carne bovina no país. O Brasil hoje é o segundo maior exportador no mundo hoje de carne bovina. Agora, com essa briga do Trump aí, pode ser que o Brasil escale um pouco, porque muita gente pode dar uma travadinha nos Estados Unidos. Né? Mas hoje nós somos privilegiados, né, por onde a gente vive. Então a gente tem muita carne boa aqui. Sim. Né? De novilhas Nelore, de novilhas cruzadas ou bois capões, enfim. Legal, bacana. Agora, essa parte de qualidade de carne que você comentou, até você citou, existe algumas questões raciais, existe também essa questão de ser macho ou fêmea ou mais precoce, né? Você conseguiria trazer um pouco assim, falar, cara, esse animal hoje é o que consegue entregar uma carne assim mais de qualidade para um churrasco? Rafael, hoje, assim, cara, eu gosto sempre de falar, né? A turma, os puristas do Nelore, eles até às vezes brigam com a gente. A gente tem no Nelore muito sabor, né? Por muitas vezes animais recriados a pasto ali, você consegue ter um flavor, ter um sabor diferente. Porém, maciez ainda, o Nelore, embora esteja avançando a passos largos, Sim. com marmoreio e até um pouco de maciez, os cruzamentos com Angus ainda trazem, Nelore com Angus ainda trazem, com precocidade, ele ainda trazem uma maciez ainda maior. Então eu costumo dizer que no Angus você tem uma probabilidade de acerto muito maior. Aí os fora da curva você tem animais Wagyu, né, que conseguem trazer mais marmoreio e também essa mesma maciez, mas tudo isso em conjunto a uma genética também, genética e nutrição animal, né, todo esse trabalho ali por dentro da fazenda. São vários pilares, né, você tem genética, você tem os cruzamentos que você vai fazer ali, acasalando ali os melhores animais, você depois vai ter a nutrição e por fim você tem a questão do abate, esse animal abatido dentro da cadeia frigorífica, tendo o CIF, tendo a maturação ali de pelo menos 48 horas de carcaça para passar aquele rigor mortis e a carne ficar ainda mais macia. Você citou sobre marmoreio, né? E muito se fala, né? Para quem já acompanha um pouco mais churrasco já sabe que é marmoreio, né? Mas para aqueles que ainda não conhecem, o que vem a ser o marmoreio, né? E o que ele entrega de qualidade, vamos dizer, no momento de estar assando uma carne ali em si? É bem legal a tua pergunta, Rafael, porque o marmoreio, ele se faz muito importante para quê? Principalmente para sabor, né? Então, marmoreio, é uma gordura entremeada no meio da carne. Você vai olhar ali aquele pedaço de carne e você vai ter vários pedaços brancos, né? Vários pontinhos brancos, como se fosse um mármore. Por isso se chama marmoreio. E dentro desse processo, o que é importante? Quanto mais marmoreio, você tem uma tendência de ter... sabor você vai ter, mas você tem uma grande tendência de maciez. Eu não te afirmo 100%, porque pode ser um animal muito tardio, pode ser uma carne que teve algum processo no abate, às vezes uma carne magra, então, mas ela o marmoreio te dá uma grande tendência de ser uma carne macia. Aí se for uma peça pequena, pode ser um animal jovem, uma gordura branquinha, vocês juntando esses três fatores, uma gordura branca, marmoreio e uma peça menor, é uma tendência de ser uma novilha e uma tendência de carne muito macia. Isso para você comprar em qualquer lugar, meio aleatório. É lógico que tem lojas especializadas que vão te vender, que ali às vezes tem uma peça maior, mas que é uma peça tratada, uma peça especial para te atender ali. Então marmoreio é uma gordura entremeada que com certeza vai te trazer bastante sabor ali. E marmoreio é uma gordura não saturada. Então ela é saudável para o ser humano. Conheço, é verdade. Bacana. Tem atletas de alto rendimento, lutadores e por aí vai, que fazem dieta de Wagyu. Então eles só comem, eles tiram a gordura externa e comem bastante carne
marmorizada, que ela é muito rica, ômega 3, 6 e gordura não saturada. Então é bem legal. Rapaz, então dá pra gente fazer uma dieta em peso boa na churrascaria. Com certeza, com certeza. Muito legal. E aqui é até bacana a gente falar sobre essas questões de carne, porque churrasco é meio que tradicional, né? Nós estamos num país, assim, onde tem várias tradições, né? Eu falo pessoal sul, São Paulo, e aí você acaba tornando algo meio que várias tradições você vai juntando, né? A gente sempre trabalhou, né? Meu ponto de vista, assim, da família, a gente sempre assava assim, não, ou é picanha, ou é fraldinha, ou é maminha, né? Ou é costela, né? E parece que agora começou a surgir novos cortes. Isso é porque começaram a olhar melhor, vamos dizer, para os recortes que pode acontecer dentro ali do abate, explorar melhor outras partes do boi? Rafael, assim, o churrasco sempre é motivo de comemoração, né? Eu acho que antes de mais nada, quando você junta seus pais, finais de semana e tudo, o churrasco é um motivo para comemoração. Então isso é muito legal, vamos comemorar, vamos assistir um futebol, tudo finda ali num bom churrasco, e a gente tá ali no entorno com nossos amigos e nossos familiares. E sim, o churrasco antigamente era alcatra, picanha e costela. Aí você fala pra mim, mas Lamoniel, da onde? Eu já tive muitas pessoas que chegaram e falaram assim, Lamoniel, da onde que você tira tantos cortes novos? Cada dia é um nome novo. Isso, ele se dá ao campo, que começou a produzir um animal melhor. Então, o que que acontece? Sempre existiu esses cortes, sempre existiram. Só que antes, a gente matava animal pesado, animal mais velho, animal mais tardio, um animal lá com 36 meses, uma carne mais firme. Nessa carne mais firme, aqueles cortes especiais do dianteiro, eles vão ficar muito firmes, a gente não vai conseguir agregá-lo no churrasco. Correto. Como o produtor agora está produzindo animais mais jovens, através de cruzamentos industriais, Sim. Angus, próprio Nelore, matando um animal jovem ali, a tendência é o quê? Que a gente consiga usar mais cortes desse bovino para fazer um bom churrasco. Daí eu tiro a costela do dianteiro, que é um dos meus cortes preferidos. Um corte, costela do dianteiro, se a gente pensar, é como se fosse uma costela normal. A gente faria ali 6 horas de churrasqueira, 4 horas, 10 horas no fogo de chão. Agora, com assadinho de tira do dianteiro, a gente faz ele em 15 minutos numa grelha, num corte menor. Aí você fala, mas dá para comer? É claro, não é uma carne que desmancha, mas é uma carne com muito sabor presente. Quando tem marmoreio, muito ainda mais saborosa e uma grande experiência. Ah, bacana. Hoje, a gente tem um corte que chama Flat Iron Steak, que a gente tira da raquete, ali da paleta do boi. O Flat Iron, ele perde pro filé mignon, mas por pouco de maciez. Então, são cortes oriundos do dianteiro, que eram conhecidos, Rafael, como carnes de segunda. Sim. E hoje a gente tem grandes experiências na churrasqueira. E é até incrível, né? Uma surpresa, né? Às vezes o pessoal, né? Carne de segunda, você vai achar, ó, isso aqui era, tipo, igual você comentou, era carne de segunda. A pessoa surpreende pelo sabor e pela maciez, né? Com certeza. Hoje eu ainda visito muito frigorífico, né? Com frequência, como a gente produz dentro de unidade frigorífica. E, cara, animal commodity, você vê, o cara pega o dianteiro inteiro, vai virar ou carne moída ou carne de panela. É quando a gente vai fazer, a gente muda todo o time, né? O time que é acostumado a fazer ali commodity, a gente chega e fala, não, agora é outra coisa, vamos tirar a costelinha dianteira, vamos tirar o short rib ali, o miolo do acém. Então a gente começa a tirar tudo aquilo ali, dá até um trabalho para a indústria frigorífica, por quê? Porque a gente sai do casual, né? Ah, bacana. Então a gente compreendeu agora um pouco aí que a origem da carne, a produção da carne está trazendo essas vantagens e benefícios para ter um churrasco mais saboroso, novos cortes. Novas experiências na churrasqueira e também no fogão, né? Você tem aí vários bistrôs aí servindo vários cortes que não tinham antigamente. O mundo antes era o quê? Filé mignon, picanha, contra filé nem se usava-se muito também. Pensa aí, ancho e chorizo. Difundiu aí nos últimos 5, 8 anos aí. Antigamente não usava-se muito. Nos restaurantes era filé e picanha. Então a carne agora em si está sendo novas experiências. E agora, as questões de preparo, né? Porque sempre existe aquele assim, eu tenho um tempero especial para o corte, um tempero especial ali para temperar a carne. Você conseguiria trazer, assim, essas questões de tempero, o quanto que... Porque, assim, tem gente que assa a carne, por exemplo, uma picanha lá na grelha e depois joga o sal. Por que existe esses processos, assim, de tempero que pode agregar no sabor ou também pode atrapalhar? Então, o que acontece? Vamos falando da salga primeiro, né? Salgar antes e salgar depois é uma questão do quê?
principalmente o sal, ele desidrata a carne. Mas ele desidrata a carne numa longa cocção. Ou Correto. num longo tempo de espera. Então, por exemplo, eu vou fazer um churrasco. Antigamente era muito comum, botava uma GN zona, uma travessa, botava todas as carnes, salgava pra assar daqui tanto tempo. E deixava até sem botar na geladeira. Aquilo ali, sim, você perde muito líquido. Você via aqui embaixo, ficava uma poçona de líquido ali. Que é a mioglobina, que é o líquido da própria carne. Então, hoje, o que é discutido? Muita gente prefere salgar antes ou salgar depois. Pra grelha, isso não muda muito. Porque o tempo de cocção é muito curto, 15, 20 minutos, não vai desidratar, tá? Então isso aí a ciência já provou, tá? E tem teste científico que mostra, ó, se for para fazer na grelha, pode salgar antes ou salgar depois. Então, salgar depois te deixa uma grelha mais limpa. Você pode só acertar no fim. Então, tem as suas vantagens. Como tem gente que fala assim, não, Manuel, eu prefiro que salgue antes. Então, salga antes. Questão do tipo de sal. Sal grosso, se vocês digitarem aí no Google, já estão logados aqui conosco aqui no canal do Red Agro, digita no Google depois como é produzido o sal grosso. Vocês vão ver que a gente pode dizer, o lixo da salina. Né? Então a gente tem sais melhores. Às vezes a gente gasta ali R$200, R$150, R$100 para comprar 1 quilo de carne. Gente, sal você usa 3% apenas. Então você vai usar 30 gramas de sal para fazer 1 quilo de carne. Correto. Né? É mais ou menos 1 quilo, gente. Agora isso aí mesmo. Então, o que custa você não comprar um sal melhor? Compra um sal melhor, um sal de qualidade, um sal de parrilha especial, uma flor de sal que para finalização é fantástica. Então, assim, essa é uma dica bem legal aí para vocês que gostam de fazer um bom churrasco. O sal é o mais barato. Ele vai fazer você render. Então, gasta um pouquinho e usa um sal melhor. Dentro desse processo, você fala assim, dos temperos. Eu lembro muito da maminha na mostarda. Você lembra disso? Depois eu vou te contar a experiência. A história da maminha na mostarda, ela vem do quê? A maminha, ela é um corte que fica no traseiro mais alto um pouco, que é o corte mais difícil de dar cobertura. Sim. Quando eu falo cobertura, é de criar aquela camada de gordura. E a gordura, gente, vai trazer sabor pra gente. Então, por que todo mundo fazia ela na mostarda? Por quê? Porque ela ficava um pouco sem gracinha. Você precisava botar algum tipo de molho, algum tipo de... Todo mundo fazia maminha na mostarda. Hoje, com gado de qualidade, homem, faz só com salzinho de parrilha. Meu Deus do céu, é uma excelente experiência. O argentino sempre foi apaixonado na tal da colita de quadril, que é a maminha na Argentina. Você tá falando de maminha na mostarda. Eu fui fazer um dia em família. Sim. Rapaz, o trem virou uma salmoura. Vixe, até hoje o pessoal fala, você vai fazer churrasco? Vou. Mas não vai fazer a maminha na mostarda, né? Porque... Você tem que lembrar, se você for salgar antes e quiser fazer, às vezes, alguma salmoura, alguma coisa, você tem que lembrar da proporção. Sim. 2,5%, de 2 a 3% de sal. Se você for colocar a carne em algum líquido, esse líquido tem que entrar na conta. Pra você fazer o volume ali. Certo. E aí, agora, a gente, sobre essa questão de tempero, né? Aí vem o fogo, né? Então, só voltando do tempero, aí você tem os temperos americanos, dry rubs. Então, várias técnicas. Eu costumo dizer que o churrasco é seu, quem manda é você. E as regras são as suas. É o que você gosta de fazer. Igual eu falo. Eu só uso um sal bom só. Já vi gente usar limão, vinagre, tudo nessa salmoura e temperar assim E às vezes fica até bom, né? Fica. Imagina, você tá com fome. Com certeza. O melhor tempero que tem é a fome. E agora, sobre tempero e tudo mais, a gente entra na parte de como que eu vou assar essa carne. Tem gente que faz carvão, tem gente que faz na lenha, tem gente que faz na grelha, tem gente que faz no chão, na churrasqueira. É até bacana quando vai num casarão, porque você tem lá uma televisão que mostra, né, as experiências que você já fez, né? Sim. E é interessante as possibilidades que você traz de assar essa carne, né? Às vezes eu vi tem um vídeo seu que você está preparando uma churrasqueira, ou numa cachoeira. Às vezes lá eu falo, cara, como que ele vai preparar essa carne nessa cachoeira, né? E você traz essas possibilidades. Existe, hoje, na sua preferência, você prefere mais no carvão, na lenha? O que você já percebeu que pode agregar de qualidade também? Rafael, acho que assim, cada dia que passa, a gente tem um pouco mais de dificuldade de conseguir lenha boa. A não ser os produtores rurais, que ali tem uma facilidade dentro das suas propriedades, é difícil arrumar uma lenha boa. Só que a gente tem que lembrar que a lenha, para conduzir o calor, ela oscila muito. Se cair um pingo de gordura pela labareda,
você tem muita oscilação de calor. Então, o que eu gosto de fazer churrasco? Vou explicar. Eu gosto de usar um carvão. Meu carvão é de madeira de reflorestamento. Só para entender aí, hoje a gente usa por mês em torno aí de 6,5 toneladas nas 4 lojas. Bastante. Então é um volume grande. Esse carvão é de citroeudora, de eucalipto citroeudora, então é madeira de reflorestamento. Então o que a gente processa aí dentro disso? Eu conduzo o calor através do carvão. Correto. Carvão é para me trazer caloria, lógico, cheiro do churrasco. Lamoniel, eu quero meter um gostinho de fumaça. Eu gosto de lenha. Eu também gosto. Sim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço pequeno de lenha e vou botar em cima do carvão. Para quê? O carvão em brasa vai acender essa lenha e vai fazer com que solte fumaça. E essa fumaça vai perfumar a minha carne. Então, eu gosto de falar que hoje é o melhor jeito para você fazer um bom churrasco. No fogo de chão, eu não meto mais um mundaréu de lenha. Correto. O carvão é para conduzir temperatura. E a fumaça vem para perfumar o meu churrasco. Eu não tô falando que eu sou o dono da verdade. Eu tô aqui compartilhando o que eu gosto. Então, assim, a gente vinha tradicionalmente de churrasqueiras antigas, que churrasqueiras de caixa, de caixote, que às vezes você entrava dentro da churrasqueira, tinha até 1 metro de altura. Sim. Certo? Verdade. Aí o cara, pra acender aquilo ali, ele jogava mundaréu de lenha, tacava fogo, esperava 1 hora pra botar a carne. Gente, isso é totalmente desnecessário. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, de questão de sustentabilidade, todo esse processo. O que você faz? Você levanta o fundo da churrasqueira, usa bem menos material para te dar a caloria. E o próprio carvão pode te dar isso e você perfumar com uma boa lenha. Tipo de lenha, aí que eu acho que é legal. Você ainda não me perguntou, às vezes você ia perguntar. Você nunca pode usar madeira resinosa para fazer churrasco. O que seria madeira resinosa? Aquela que você coloca fogo, ela solta aquele óleo. Por exemplo, jaca, manga. Me ajuda aí, você lembra de alguma? Cara, goiaba não é, né? Não, resinosa. A goiaba ela é fantástica, que ela é frutífera. Boa, é frutífera. Então assim, manga, jaca, evita essas madeiras resinosas que soltam aquele óleo. Agora, as melhores são as frutíferas. Então você tem goiaba, laranja, ameixa, jabuticaba. Sim. As cítricas são legais para uma carninha de porco, maçã. A de goiaba eu já... Goiaba muda é muito boa. Muito boa mesmo. Agora você fala, Lamoniel, um angico. Muito bom. Angico para fazer, que é mais madeira do cerrado, que é mais fácil da gente achar. Evite eucalipto para lenha. É melhor evitar. O perfume dele não é um perfume tão saboroso. Porque ele traz a essência, né, ali em si. Ele traz um pouquinho numa fumaça mais brancona, não é uma coisa tão legal. Ah, bacana. Agora, sobre temperatura, né, que você falou que é importante ter uma constância de temperatura para assar a carne. Geralmente tem algum padrão específico que você gosta de cuidar, senhora, para esse tipo de corte, para esse tipo de carne, essa temperatura? Tem aquela questão de, tem que segurar a mão lá 10, 20 segundos, você tem esses macetes que pode compartilhar? Eu costumo dizer, Rafael, que o melhor amigo do churrasqueiro é a própria mão dele. Porque ele vai pegar a mão dele, ele vai botar muito próximo da grelha. Quando eu falo próximo da grelha, vamos supor, não sei se a gente aqui tá pegando a mesa, vamos dizer que a mesa é a grelha. Não adianta eu colocar a mão aqui em cima e falar, e o calor tá... Não, é bem próximo. E você vai contar, se você tá com um bife ali de mais ou menos de 1,5 dedo de espessura, né? Você vai contar ali 1, 2, 3, 4, 5. Pô, esquentou bem a mão, você não aguenta mais segurar, tira. É uma temperatura legal para você grelhar um bife desse, tá? Agora não, Lamoniel, eu vou fazer uma costela. Uma costela para romper fibra, desmanchar, quero fazer um cupim. O que a gente trabalha? Gosta de trabalhar num calor de 10 segundos. Então você vai botar a mão, com certeza essa costela não vai ficar lá embaixo, um pouco mais alta, você vai olhar a altura aqui, você vai colocar a costela, 1, 2, 3, 4, 5, e ali você vai organizar essa temperatura. Porque termômetro ninguém vai ter ali toda hora para ficar batendo e regulando. Verdade. E ali você vai trabalhando com a tua churrasqueira. O que eu gosto de fazer? Quando eu vou fazer churrasqueira, usar churrasqueira de casa, de apartamento que não seja parrilha nem nada disso, churrasqueira ali de caixa, eu pego um cantinho para fabricar a brasa, então eu vou repondo o calor só de um lado e eu costumo fazer o churrasco pro outro lado. E eu pego o quê? Um empurrador de brasa. Eu não tenho empurrador, eu pego um espeto mesmo, vou puxando um pouquinho da brasa para cá, sempre puxando para me ter uma caloria constante de um lado. E aquela fuligem de você jogar o carvão e tudo mais, ela vai subir mais para esse lado e não vai sujar tanto a nossa carne. Até você comentou aqui sobre a questão da espessura, né?
Porque você tem o corte tem sua espessura em si, né? Às vezes um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Você conseguiria explorar também um pouco mais dessas questões? Ó, eu quero um corte mais grosso, você vai demorar um pouco mais de tempo a assar, o fogo nesses padrões? O que eu gosto de dizer, Rafael? O segredo da melhor carne é você conseguir manter a maior quantidade de líquido dentro dela. Né? Isso é importante. Então, para mim, a máxima do churrasco é você conseguir manter a maior quantidade de líquido. Tem várias formas de você perder líquido, mas o que eu vou dizer para vocês? Uma carne bem passada, de certa forma, ela perdeu todo o líquido que estava ali dentro. Correto. Grande parte da carne é líquido, né? É 50%. Sim. Então, assim, o que acontece? Se você tá com uma peça de carne, você vai querer ela bem passada, esquece de fazer bife alto. Por quê? A pessoa que quer comer um bem passado, ela não vai perceber o valor, não vai perceber o líquido, porque ela quer bem passada, não vai ter mais líquido ali dentro. Então pode ser um bife fino. Correto. Você pode chegar e falar, não, corta no meio o bife aí, que pra mim eu quero bem passado, torradinho. E vou respeitar, não vou brigar por causa disso, já sofri muito. Querendo vender uma experiência melhor, mas... Não adianta, né? Vamos respeitar o nosso cliente, respeitar o que é a preferência de cada um. Então assim, um steak, um bife, quanto mais líquido ele conseguir ter ali dentro, melhor vai fazer. Então, se você for fazer um bife mais fino, é lógico que você tem uma certa dificuldade para você conseguir deixar mais líquido. Então, um bife mais alto é mais fácil de você deixar mais líquido lá. Essa é a máxima. Né? Então, isso é legal. E às vezes eu vejo, por exemplo, algum churrasco um pouco mais longo, às vezes o pessoal faz, até já vejo você também, às vezes passar umas ervas com líquido também. Esse processo ele serve para trazer essas melhorias de umidade da carne, para não secar muito? São dois fatores, né? Como você colocou. Um dos fatores é a gente trazer líquido, por muitas vezes ou é gordura. Se for gordura, é um pouco mais suculência ali até para um processo. Ou se não for gordura, for mais tempero, é aromatizar, além de hidratar. Então são esses dois fatores. A gordura você vai trazer, além de sabor, hidratação ali, né? Dentro desses dois processos. Geralmente esse processo que eu tô comentando com você de estar lá pincelando, trazendo, geralmente acontece em qual tipo de carne você gosta de fazer mais assim? Por exemplo, carne muito magra, eu gosto de agregar tempero gordo. Eu vou fazer, vamos fazer um filé mignon. Um filé mignon com marmoreio é legal fazer na churrasqueira, tá? Embora magro, você faz ele mal passadinho, fica gostoso, como não tem gordura. O que é legal? Você jogar, por exemplo, uma manteiguinha de ervas. Você vai grelhando e hidratando ele. Você vai ter bastante sabor. Entendi. Lamoniel, agora vamos fazer um fogo de chão. Vou fazer um cordeiro inteiro estacado. Eu não tempero o cordeiro antes. Entendi. Eu só salgo ele depois, porque é uma longa cocção. Nós estamos falando aí do animal que nós vamos fazer 4, 6 horas de fogo de chão. Então eu não salgo porque vai secar, vai desidratar. Então o que a gente faz? Nós vamos jogando tempero nele a todo momento. Entendi. Então um alecrim, vinho branco, um pouco de cerveja para fazer mais volume de líquido, sal, limão. E a gente vai jogando isso aí. O sal só na hora de servir. Entendi. E é até interessante que aqui você já trouxe, a gente fala, é muito comum churrasco de bovino, né? Então aqui você trouxe já o carneiro, né? Tem porco também. Entre carneiro, porco, existe outras possibilidades que você também já proporcionou essa experiência no churrasco que fica legal? Rapaz, eu já fui... Rapaz, deve ter o quê? Uns 7 anos atrás eu fui convidado para fazer um festival de churrasco, participar de um festival de churrasco em Campinas, que era o Meatland. Eu fiz jacaré lá. Fui daqui lá para fazer jacaré, já fiz jacaré em Belém do Pará. Estão falando em proteínas exóticas. Coelho. A turma faz muita coisa. Que legal. Né? Só que assim, hoje no Brasil, digamos aí que mais de 80% é carne bovina. O frango tem crescido muito, até mesmo pelo custo, né? Por ser mais em conta, a alta do bovino aí dá uma segurada. Suíno é muito praticado também. Né? Como a gente é uma steakhouse e é açougue, o foco é bovino, a gente mata, faz toda a cadeia, então a gente com certeza usa muito mais o bovino nesse processo. E usa ele como um todo, né? Desde os pés à cabeça. Desde fazer uma linguinha, isso aí a gente usa para fazer, não no restaurante, mas a gente faz. A gente tem receitas nas nossas redes sociais, desde língua, desde fazer um estinco bovino, de desfiar ele inteiro para servi-lo, rompendo fibra ali, desfiado, osso buco, tem de tudo um pouco. Bacana.
Aqui até é interessante, você vem comentando sobre romper fibras, né? O quanto que romper fibras é importante ali em si para ter essa experiência de uma carne macia, né? E às vezes eu vejo assim, você assa a carne e aí você tem que cuidar com como que você corta a carne ali em si, porque você tem essa, ou eu corto a favor, eu corto contra, pode trazer uma experiência não tão boa, né? Porque pode não romper a fibra e a carne, por ser boa, às vezes tem uma experiência ruim ali na hora de degustar ela, né? Exatamente. O corte, do jeito de você cortar a carne na hora de servir, é fundamental para você conseguir garantir a experiência, né? Total ali da pessoa. Então, sempre você tem que servir contra a fibra. Então, se a fibra tá horizontal, você tem que chegar e cortar ela contra a fibra para você realmente ter a facilidade para você morder. E no dente, você vai terminar de quebrar ela na boca para você conseguir comê-la mais macia. Então, sempre é contra as fibras. Ah, e também assim, ó, existe a gente sempre conversa, às vezes nas rodas de churrasco, o pessoal fala, ó, eu gosto de assar carne mais com carne com osso parece que tem mais um sabor. Não, eu gosto de carne sem osso. Existe mesmo essa diferença? Geralmente uma carne com osso, ela consegue entregar um pouco mais de sabor ou muda o sabor? Tem algo assim que o osso em si traga um sabor para o momento de assar a carne? Então, assim, geralmente o osso ele agrega ali, né? Se conseguir soltar alguma coisa do tutano, alguma coisa dele ali, ele realmente pode agregar. Mas geralmente carne com osso, ela tem um sabor um pouco peculiar devido à cocção ali junto com o osso. Ou às vezes o próprio pedaço da carne ali com o osso, né? Mas a gente tem aí, por exemplo, você comer um ancho com osso e um ancho sem osso, que é um prime rib no caso, eu acho que assim, eu que como bastante carne, eu não vejo a diferença absurda. Tá? Uma costela, sim. Um assado de tira, sim. Se você servir o Denver com assado de tira, que o corte são bem parecidos, o assado de tira, pra mim, é superior do que um Denver, que a peça tá muito próxima ali uma da outra. Agora, falar sobre uma coisa que dá até quase briga, né? E principalmente você que tem restaurante, você tem que atender os gostos, né? O ponto da carne, né? Você tem um ponto a mais, um ponto a menos, como que isso influencia ali em si na qualidade da carne? Você conseguiria trazer esse conhecimento também sobre ponto da carne? Então, assim, Rafael, é bem legal, cara. A pergunta é muito oportuna, porque eu gosto de falar assim: tem corte que você pode comer mal passado. Correto. E tem corte que você não pode comer mal passado. Um exemplo: você pegar uma carne de wagyu, bem marmorizada mesmo. Você comer ele mal passado, a gordura fica toda na tua boca, meio crua ali. Não é uma experiência legal. Bacana. O wagyu, eu gosto de falar o seguinte: o wagyu, ou você come ele cru, ou você come ele fininho, selado, mais fino, ou você vai comer ele de ponto menos para o ponto. Ele bem passado, você também vai perder um pouco daquela gordura que ela vai secar. Mas é lógico que você... não, eu só como bem passado. O wagyu vai ser a melhor carne que você vai comer na tua vida, porque vai ter muito líquido lá ainda, por causa que ela tem grande parte dentro dela é gordura, né? Então isso é importante. A melhor experiência, dependendo do corte, ele vai estar sempre ali. Ponto menos. Eu costumo dizer que é a melhor carne que você vai comer. Né? De líquido e tudo mais. Lamonê, um filé mignon mal passado. Vai ser a melhor experiência que você vai ter junto a um filé mignon. Lamonê é um ancho. Entre mal passado, ponto menos, é aquilo ali. Lamonê bem passado, a carne vai estar mais seca, vai estar mais firme. Mas lamonê, eu só gosto de comer ela bem passada. Se você comer uma carne de qualidade bem passada, ela vai ser muito superior a uma carne de baixa qualidade. Uma carne commodity. Então isso é fato. Então se você é acostumado a só comer carne bem passada, pode comer uma carne de qualidade, você vai ter uma experiência muito melhor do que uma carne de não qualidade, uma carne commodity. Até às vezes geram até umas brincadeiras. Pô, vai preparar uma picanha ali em si, o pessoal pede, né, ou um ponto menos, né, tem aquele que... Não, deixa torrar pra mim. A sogra vai lá e fala. Minha sogra era assim, Rafael, só comia bem passada. Hoje em dia já tá bem treinadinha. Já come ponto menos, mal passado, do jeito que botar lá, ela já tá comendo. Mas legal. Isso é muito pela base, né?
pelo que ela viveu, com os pais, falava, não, só carne tem que ser bem passada, não pode estar vermelha e tal. Então isso aí traz. Se você fizer um teste cego com algumas pessoas, como eu já fiz inúmeras vezes, as pessoas começam a comer e falam assim, meu Deus, como essa carne tá mais gostosa, ela tá mais suculenta. Então você começa a quebrar esses processos aí e fazer com que as pessoas tenham novas experiências. Isso sim é legal. Se você conseguir ter essa abertura, sim, você vai começando. Tem as pessoas que visitam o nosso restaurante e falam, não, manda no ponto do Lamoniel. A turma até fala assim, então deve ser mal passada, manda lá, a vida que segue. Que legal. Mas eu sempre falo, assado de tira não é um corte para você comer mal passado. Por quê? Porque é uma carne com fibras mais longas, é uma carne de costela, ela é mais firme. Então você tem que comer, o assado de tira é o ponto mesmo. Não adianta ele muito mal passado, aquela parte que fica muito junto com o osso, ela fica muito próximo do mal passadão mesmo, entendeu? Então, você não vai ter uma experiência legal. Tá, legal. E falando assim de experiência, né, que você sempre fala assim, poxa, hoje o churrasco, ele passa a ser, né, no caso de vocês querem proporcionar uma experiência para as pessoas que vão lá conhecer. E para proporcionar essa experiência, igual você vem falando, vocês cuidam desde lá do frigorífico, né? E às vezes eu vejo você acompanhando até o abate, até lá no momento de acender a churrasqueira, até entregar o prato bem perfeito ali no corte. Pode falar. Então, Rafael, eu acho que você tocou no assunto, cara, que eu acho que assim, hoje, o que mais tem hoje aí, aparece todo dia, é churrasqueiro, né? Correto. BBQ, o cara especialista e tudo mais, nada contra. Só que o que eu acho fundamental é você entender toda a cadeia. Você entender de genética, você entender do processo. Hoje a gente tem uma questão, por exemplo, que o animal entrou na linha de abate. Dependendo da forma que ele é atordoado, o atordoamento é o tiro de pneumática que dá aqui no meio da testa. Se não acertar um meio da testa, acertar uma lateral, esse animal, quando ele for degolado ali na frente, a carne vai ficar mais firme, porque ele não foi bem atordoado. Então você tem que entender toda a cadeia do processo para você conseguir o quê? Garantir lá na frente. Quando a gente fala de toda a cadeia, na nutrição, se tiver dado caroço de algodão, por exemplo, você vai ter o gocipol que vai meio que matar uma carne de qualidade nesse processo. Correto. Então hoje, quando a gente vai comprar um bovino em pé, a gente negocia com o produtor, o que é que o touro seu usou às vezes. Correto. Tem alguns clientes que a gente descobre até o touro que usou. Que genética, qual cruzamento que é, realmente o foco é meio sangue Angus Nelore. A dieta que você está dando, quantos dias de coxo, confinamento direto, não pode ter caroço de algodão. E a gente vai lá e manda um caminhão, que já é do nosso relacionamento, carregar. Aí você vai falar, não, mas esse caminhão é do seu relacionamento, porque para garantir que venha com menos hematomas. Para garantir que o quê? Que não vai estressar o gado metendo choque para carregar ele. Então tem a questão do bem-estar, que também se faz muito importante. Inclusive, a gente já temos um episódio que fala justamente sobre isso, sobre essa questão do rendimento de carcaça, né, de todo esse cuidado, esse zelo que deve ter, porque assim, às vezes o produtor ele faz o processo muito bem feito ali dentro da fazenda, aí os erros começam no embarque. Manda um caminhão que às vezes não cabe os animais, eles ficam se batendo. Lá no frigorífico acontece algumas questões, igual você comentou, de algum erro, não vamos dizer erro operacional, mas uma baixa eficiência operacional que vai prejudicando ali em si, e tem esses reflexos que você comentou, né? Tudo isso é processo. Aí vamos lá, a gente tá falando da fazenda, carregou, não deu choque, carregou tudo para dentro do caminhão. Na hora de descarregar, não pode dar choque, desceu no curral. O curraleiro do frigorífico não pode dar choque para mandar pro curral. Chegou, jogou, tem que atordoar direitinho. E depois, na hora da esfola, na hora de tirar o couro desse animal, os caras têm que baixar. Na hora de tirar o couro, tem que tirar com bastante cuidado, tirando menos gordura, porque essa gordura vai ser responsável para maturar a carne, para as 48 horas de frio, garantir uma carne de qualidade na frente. Então a gente tenta cuidar de todas as etapas, para quê? Para errar menos. Eu não estou falando, gente, de maneira alguma que a gente nunca erra. Né? A gente erra e vai errar. Só que o nosso objetivo principalmente o que é errar menos. Né? Então assim, a gente erra, mas eu garanto para vocês que a gente tenta acertar ao máximo, mas a gente pode errar. E tudo isso é para evitar dor de cabeça para o consumidor. Para o consumidor saber, não, eu vou lá porque a tendência de errar é pequena. Correto. Eu quero fazer um churrasco especial para os meus convidados. Eu vou lá que eu sei que os caras cuidam sério dessa carne que tá lá. Quando eu falo lá que a gente precisa de 500 novilhas,
a gente tem algumas fazendas parceiras que produzem pra gente. Uhum. Então, nessas fazendas, eu sei onde que eles abatem nas plantas frigoríficas. Uhum. Então, eu vou chegar no frigorífico e falar assim, filho, deixa eu te falar, fulano matou ontem aí um lote de 200 cabeças, Uhum. eu quero que você separa toda pra mim, toda alcatra, contra filé, picanha, tá. Eu vou lá e pincelo, porque eu não vou conseguir absorver 400 cabeças no açougue. É muito, né? O açougue, o volume é bem menor. Uhum. Então, hoje a gente trabalha com parte abate parceiro, junto a um frigorífico, e parte a gente compra de grandes indústrias frigoríficas. Ah, bacana. Até porque, é igual você falou, vocês consomem bastante, né? Cara, o volume E- tem dia até que assusta. Os boletos, então, nem se fala. Isso é muito bom. E falando um pouco de experiência, né? Qual que foi o churrasco, assim, que você acha que dessa sua trajetória que proporcionou uma experiência legal? Igual eu falo pra você, eu acompanho o seu trabalho, às vezes tá numa cachoeira, tá nos lugares assim que o pessoal fala assim, aqui é impossível fazer churrasco, você tá lá. Qual é dessas experiências que você acha que foi mais legal, assim, que proporcionou pra você? Cara, você diz, a gente tem, assim, desde satisfação pessoal, Aham. que eu acho que são momentos de... que você foi, às vezes, reconhecimento, ou que você Aham. fez uma entrega fantástica, assim, Aham. né? Então, tem vários, né? De reconhecimento, cara, quando foi lá em... Pai, agora deixa eu me lembrar quando foi a Copa, a gente teve 24, Eu acho que foi 24, aí a gente teve a 20. sim. Em 2020, eu fui convidado por Rodrigo Hilbert. Eu participei no programa do Rodrigo Hilbert, o único churrasqueiro do Centro-Oeste que teve lá, Legal. né? Numa temporada de churrasco. Eu acho isso legal, Uhum. né? Uma forma de... Puta, da onde que saiu esse cara aqui? Participou. Isso foi bem legal. A gente até passa lá no casarão por várias Aham. vezes. Agora, assim, algumas entregas de serviço, você fala, cara, hoje a gente se superou. Aham. A gente entregou tudo alto nível Aham. de você sair dali com propostas e contratos e tudo mais. Tem vários momentos, mas eu acho que eu estava até comentando em off aqui com você, acho que a gente fez uma entrega agora em Manaus, que foi agora no final do mês de maio, foram mais de 320 pessoas, a Legal. gente fez vários tipos de cocções, desde matrinchã e tucunaré na estaca, num pedaço de pau estacado, tomahawk no varal, costela, cordeiro, carne na grelha, carne defumada. Então, assim, foi de tudo um pouco, mas a gente percebeu uma alegria muito grande nas pessoas que estavam experimentando. Caramba. Então, assim, pra gente, porque o que eu penso muito assim, Rafael. Esse cliente é a Honda, né? Aham. A indústria Honda Moto, que fica na Zona Franca de Manaus, é a terceira vez que a gente vai atender. Você atendeu uma vez, a primeira vez a gente foi por causa de internet. O cara Aham. contratou a gente pelo Instagram. Você ir a segunda, é que você fez bem na primeira e o Correto. entregando. Você ir na terceira, cara, é que, graças a Deus, Conquistou ali. você não errou. Né? Então, assim, é muito legal você sair do Mato Grosso para fazer um churrasco para gringo e tudo Aham. misturado, né? Aham. Japonês, chinês e tudo. E é bem legal você levar um pouco da paixão do churrasco que a gente tem, Correto. levando a carne mato-grossense, né? Que a gente Com levou certeza. tudo carne mato-grossense para lá, para onde a gente vai aí. Então isso é bem gratificante. Isso inspira a gente a fazer mais, com certeza. E aí existe aquela, assim, o melhor é ser amigo do churrasqueiro, né? Com Você vai no certeza. evento, você tem que ser amigo do churrasqueiro. E aqui é até engraçado, né? Que tem muitas feiras aqui no Mato Grosso, né? E a maioria das feiras aqui do Mato Grosso, onde permite, né, se fazer churrasco, tá lá o Lamoniel assando carne, às vezes, para mais de uma empresa, né? Às vezes você tá em 2, 3 empresas atendendo na mesma feira, né? Já aconteceu, da gente E às fazer vezes 3 da mesma. Às vezes eu vou lá, o Lamoniel. Vai Tá comendo lá. em cada uma, né? Vai experimentando. né? Essa é a vantagem de ser amigo do A churrasqueiro. gente conseguiu, Rafael, tem um pouco desse sinônimo de o quê? Não adianta a gente só falar aqui pra vocês Correto. que a gente faz isso. A gente tem que entregar, você tem que ir lá e tem que viver a experiência. Sim. Porque da boca pra fora, o coração faz o que diz, né? Como que é? Aham. A música. Mas você tem que ir vivenciar. Falar, não, Uhum. existe uma experiência, ele não só fala, ele entrega. Então, assim, o povo enxerga isso, que a gente se esforça ao máximo. Então, nos contratam mais e o cliente Uhum. percebe valor. Não, vamos no churrasco ali, que ali é um 5-4. Legal. Ali o Lamoniel tá ali a gente vai ter mais qualidade, às vezes, né, do que outro. Legal, bacana. Lamoniel, qual mensagem que você gostaria de deixar aí para os nossos telespectadores, né, que vai nos assistir, nos ouvir? Qual mensagem que você gostaria de deixar assim para eles, para falando sobre churrasco assim, como todo? Cara, pode finalizar. E até assim como uma experiência, né, de permitir isso que a gente conversou. Cara, eu acho que assim, eu costumo dizer que a gente fala e vive e respira churrasco, mas o churrasco
Teve um dia, cara, vou contar só um caos rapidinho. A gente tem o Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, filósofo. Tive a oportunidade de fazer um churrasco para ele lá no Pantanal, né? E nesse dia era mais ou menos assim, eu tava fazendo fogo de chão para servir no almoço. Ele desceu no café da manhã e ele sentou assim bem perto de mim. E ele olhou e falou assim: você sabe a história da costela do fogo de chão? Eu olhei assim pra ele e falei: cara, eu não tinha nem visto que ele tinha sentado. Eu olhei assim pra ele, meu olho brilhou, né? Falei: não, senhor, conta pra mim. E ele contou, é um vídeo, né? Uma passagem. Ele falou assim: o principal momento do fogo de chão não é a costela. Não é todo mundo comer. O principal é o quê? Tá todo mundo no entorno do fogo, próximo da churrasqueira, conversando, contando como foi a sua semana, como foi o seu dia, experimentando e vivenciando esses momentos. Então o churrasco não é só o churrasco, não é só comer. É um momento e aquela experiência ali que ele pode te levar perto da sua família, perto da quem você ama e tudo mais. Se você às vezes não vai conseguir vivenciar isso dentro da tua casa, ali junto com os teus amigos, nós temos aí as 4 lojas abertas aí que vocês podem vivenciar essa experiência conosco. Que legal. Né? Mas a gente tenta entregar um pouquinho do que a gente ama, do que a gente gosta de fazer, e garanto para vocês que o nosso compromisso, acima de mais nada, é com qualidade, para a gente passar isso aí para os nossos clientes. Lamonel, e aproveitando, como que os nossos ouvintes faz para conhecer e acompanhar o trabalho de vocês também, né? Nas redes sociais a gente tem 2 Instagrams, tem o Lamoniel, mamãe caprichou, não sei se vai ter aquele nomezinho lá embaixo pra turma entender, @LAMO, 2 N de navio, YEL, mas se botar Lamon ali, LAMON, já deve aparecer. Legal. Né? Então é o Lamoniel, tem @açougue 154 numeral, e tem o @casarão.154. São os nossos Instagrams, tá? A gente tem 2 lojas no shopping, Estação e Pantanal, aqui em Cuiabá, e roda o Brasil aí fazendo churrasco, levando aí o que a gente gosta de fazer. Então, bacana. Pessoal, então para você que está assistindo a gente, né, quiser acompanhar o trabalho do Lamoniel, é muito legal, é bacana, vale a pena. E assim, ele não é só churrasqueiro, né? O cara é churrasqueiro, mecânico, colecionador de carro. Ixi, o cara tem vários outros talentos aí em si que não foram revelados. Empresário, né? Querendo ou não, a gente tem 80 colaboradores na equipe. É o que dá mais trabalho que os carros velhos. Com Legal. todo respeito, né? Mas a gente só vive graças à nossa equipe, né? Nós temos um time por trás. Minha esposa, que é diretora administrativa, meu sogro, Eduardão, aí o nosso CEO, e a gente se esforça com certeza aí junto com o nosso time aí para fazer as melhores entregas. Legal, bacana. Então para você que está acompanhando, né, todo o nosso podcast, esse episódio, eu acredito que ficou legal pra caramba. Ó, curte, comenta, eu vou deixar também o @ do Lamoniel, do Casarão, para vocês estarem acompanhando também, e já convido também para vocês acompanhar a gente também no nosso Instagram, da Rede Agro, vai ter todos esses conteúdos lá também disponível para você acompanhar o nosso trabalho. E agradeço por você estar assistindo aqui também. Curte, comenta, compartilha. E tchau, obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, até a próxima. Valeu.